Bem, pessoal, chegamos a mais uma aula de Excel e hoje trataremos dos operadores aritméticos, que nada mais são do que dos operadores que vocês trabalham na escola, né? Mais, menos, multiplicação, divisão. A gente vai entender isso no contexto de expressões numéricas no Excel, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, certo? Então, peraí. Isso. Então, o conteúdo da aula de hoje vai ser sobre os operadores aritméticos. Então, pessoal, só para vocês entenderem, o que a gente vai estar trabalhando hoje é o conceito de precedências. O que seria essa questão de precedências? É o seguinte, temos aqui a adição e subtração, multiplicação, divisão e potência. Se a gente estiver trabalhando com expressões, com várias operações ao mesmo tempo, mais, menos e divisão, sempre a gente vai começar com a precedência de maior valor. Então, se a gente tiver, por exemplo, 5 mais 3 vezes 2, eu sei que a multiplicação ela tem uma precedência maior que a adição e subtração. Então, quem tem a precedência maior, a gente vai começar a fazer a conta. Então, a gente vai começar fazendo primeiro 3 vezes 2, que dá 6, e depois a gente soma com 5. Ou seja, a gente começa realizando as precedências de maior valor e depois vai com as precedências de menor valor, certo? Então, eu tenho aqui a regra para os cálculos, né? O cálculo de maior precedência serão feitos primeiros, então aqui o cálculo são feitos da esquerda para a direita, então desse sentido aqui. Para quebrar a precedência usa-se parênteses, né? Então, se você quer começar com uma adição onde temos multiplicação e divisão, você coloca o parênteses e colocando parênteses, a gente vai quebrar essa precedência, certo? Então, vamos praticar um pouquinho para a gente entender melhor esses conceitos, tá? Vou dar um ESC aqui e vou vir aqui no nosso Excel. Galerinha, então lembrando, para a gente fazer qualquer tipo de operação no Excel, a gente precisa começar colocando o símbolo de igual. Só vou aumentar o zoom aqui para vocês, porque, né, ninguém aqui tem super olhos. Então, vamos lá. Então, quando eu coloco igual, eu estou falando que eu vou fazer operações entre células. Eu quero que vocês pensem comigo o seguinte, 2 mais 3, vamos lá, que a gente está fazendo, né, vezes 5. Então, pensem comigo, pessoal. Quanto que vai dar isso daqui? Pensou? Fala aí pra mim, quanto que deu? Beleza. Deu 17. E por que que deu 17? Vamos dar um F2 para abrir essa fórmula, certo? Então lembra, ele sempre começa com a precedência de maior valor. Então, a multiplicação tem precedência 2 e a adição tem precedência 1. Então, ele vai começar primeiro com a multiplicação, 3 e 5, 15, e depois ele vai somar com o 2. Por isso que deu 17. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos colocar aqui a potência. E agora, pensa comigo, quanto que vai dar isso daqui? Pensou? E aí? Vamos ver. Deu 77. Vamos dar um F2 e vamos abrir. Então, galerinha, olha só. Ele vai começar, então, com a precedência mais forte, que, no caso, vai ser aqui a potência. A potência tem 3, multiplicação tem 2 e adição tem 1. Então, vamos fazer para a gente pensar por que deu esse 77. 5 elevado ao quadrado é 25. 25 vezes 3, 3 e 5, 15, 3 vezes 2, 6.
75. 75 mais 2 deu 77, certo? Perfeito. Vamos pensar um outro exemplo aqui, rapidão? 3 mais 5 dividido por 2. E aí? Quanto que vai dar isso daqui? Pensou? Vamos dar um Enter. 5,5. Por que deu esse valor? Ele começou primeiro dividindo. 5 dividido por 2 dá 2,5. Mais 3 dá 5,5. Vamos mais um? Vamos mais um então. 2 vezes 3 dividido por 6. Nossa, Juliano, eles têm a mesma precedência, né? Se a gente for olhar aqui, a multiplicação e a divisão tem a mesma precedência, que é 2. E agora, Juliano? Vamos ver primeiro quanto que vai dar? Deu 1. E por que deu 1? Porque é o seguinte: quando tem a mesma precedência, a gente começa... Eu acabei mostrando o sentido errado, né, no caso, mas começa desse sentido aqui e vai até o final. Então, com a mesma precedência, a gente começa desse sentido aqui e vai até o final. Então, peço perdão também pelo meu erro aqui, pelo meu erro que eu tinha comentado anteriormente. Então, aqui vai dar 3 vezes 2 vai dar 6, e 6 dividido por 6, que dá 1. Ou seja, começou desse sentido aqui, certo? Desse sentido aqui, multiplicando primeiro e depois dividindo, certo? E agora, como que eu faço para o resultado quando eu quero quebrar essa precedência, né? Então, por exemplo, se eu fizer isso daqui, ó, eu sei que ele vai começar com a divisão. Então, 3 dividido por 6 vai dar 0,5. Então, aqui vai dar 2,5. Como que eu faço para o Excel, então, quebrar essa precedência? Ele fazer primeiro 3 mais 2, depois dividir. Para a gente quebrar essa precedência, a gente vai utilizar o parênteses. Então, ele vai começar a fazer 3 mais 2, que vai dar 5, e depois vai dividir por 6, que deu esse valor aqui. Então, a gente quebrou essa precedência. E agora, antes da gente continuar, olha esse exemplo mais assim, ilustrativo e mais pautável, né? Eu quero calcular a média dos alunos. E a média, o que vai ser, né? Vai ser somar a primeira, a segunda e a terceira nota e dividir pela quantidade, certo? Então, a gente vai pegar C9, vamos somar com D9 e depois vamos somar com E9. E daí, depois disso, a gente vai dividir pela quantidade de notas, que são 3, certo? Então, esse cálculo permite a gente conseguir fazer a média. Vamos dar um Enter? Deu 19,333. Faz sentido você tirar 10, 7, 7 e depois sua média dá 19? Esse valor não faz sentido. Então vamos dar um F2 para abrir a fórmula. E pensa, pessoal, ele vai primeiro dividir e depois somar. Então ele vai fazer 7 dividido por 3 e depois vai somar com 10 e com mais 7. Só que esse não é o cálculo da média. O cálculo da média é você somar as 3 notas e dividir pelas quantidades. Ou seja, a gente vai primeiro somar e depois a gente vai dividir pela quantidade. Então, a gente tem que quebrar essa precedência, adicionando os parênteses para ele primeiro somar todas as notas e depois dividir pela quantidade. Agora sim, 8. O valor agora está correto. Eu só vou aqui descer aqui para a gente ver as outras médias sendo calculadas. Então, galerinha, por hoje é só. Essa foi a aula de precedência de operadores e espero vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau!